com a diaconisa Sandra, os demais alunos. Os jovens nós convidamos para estar conosco, porque janeiro é férias, né? Está todo mundo de férias. Então, a gente poderia suspender a escola dominical no mês de janeiro. Só que aí, vocês que estão de férias e podem estar na escola, em janeiro não vai poder vir, entendeu? Então, a gente colocou a escola já agora no início de janeiro, para que todos venham. Gente, a gente tem que aprender a palavra de Deus. O pastor Josué Gonçalves, ele fala assim: aquele que não senta para aprender, não pode levantar para falar. Não se levante para falar. Às vezes a pessoa quer até falar, às vezes a pessoa quer até fazer alguma coisa na igreja, quer tocar, quer cantar, mas não tem pessoa, tem que aprender, porque é através do ensinamento na escola dominical que a gente aprende, né, a adorar, a orar, a campanha social, evangelismo. O evangelismo vai voltar também, tá bom? Então nós vamos ver aí com o pastor, com os obreiros, como que a gente vai fazer, mas nós vamos fazer aqui embaixo, perto, tem uma praça aqui, ó, perto da casa da mãe da Anne. De vez em quando tem o pessoal fazendo tudo ali. Ali precisa muito da palavra de Deus. Nós vamos descer ali para alcançar as casas ali para baixo também. Lá perto da ponte também, na beira-rio. De vez em quando a gente passa ali, os irmãos tomar manteiga, barraco, para ter um grupo. Nós vamos para a rua, lá perto da tubulação. Bora em nome de Jesus, amém? Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Vamos lá, pastor, tá só, leva o sombrinho, né? Leva o guarda-chuva, leva a capa-chuva. A gente dá um jeito, mas nós vamos nos reunir aí em nome de Jesus, amém? E vamos orar, viu? Tem muita oração esse ano, vai ter trabalho com as mulheres aqui, ô glória, a mulherada vai ser impactada pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, acho que vocês já descansaram bastante esses 3 anos, né? Mulheres aqui, nós não fizemos nenhum evento, então já deu para descansar, colocar as coisas renovadas. Bora ganhar alma para Jesus, né? Não, vamos ver, né? Vamos ganhar essa mulherada para Jesus aí. Você pode aplaudir ao Senhor? Vocês podem vir? Graças a Deus, Cristo, amém? Amém. Feliz ano novo para quem não nos viu, né? Glória a Deus. É uma bênção estar de volta. Nossa, já está ouvindo. Tá. Vou botar o aqui. Baixar um pouquinho. Amém? Deus colocou no meu coração, e eu dividir contigo nesta noite, terça-feira, primeiro culto do ano de 2024, né, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, que tem fome e sede de Deus, que entendem que nós precisamos da presença de Deus, amém? No final do ano que vem, no melhor desse ano, 2024, eu tenho alguns planos novos para nós no final do ano, né? Pelo que eu vi aí, o pessoal, quem viajou, a maioria ficou em casa, enfim. Eu vi um testemunho dado pelo pastor Marcos Ferreira, lá do Rio de Janeiro, interessante, uma empresa lá da Europa, mandou um terno para ele, era um terno branco, e falou: olha como eu estou vestido, né? E o pastor olhou, nós até estranhamos, que estava todo de branco, com uma bota verde de lona, nessas 7 letras que fala, não sei o que é. Ele falou que passaria a virada no monte, buscando a Deus e orando. E aquilo ali, Deus despertou muito do coração. Falei: meu Deus do céu. Olha que coisa tremenda, né? À noite eu dei uma volta por aqui para ver o movimento, e a gente vê principalmente nas periferias, né? Muita bebida, muito som, muita bagunça, as motos, os carros, enfim, né? Eu falei: eu acho que não tem
do que esse que o pastor Marcos Pereira passou. Foi um monte buscando a Deus. Olha, já começou o ano renovando as forças, a bateria, né? Porque buscar a Deus, irmãos, é receber novo, é receber restauração, né? Então, que aprova a Deus esse avivamento. Avivamento, queridos, é como diz, né? O Senhor Jesus fala em João que quando nós recebêssemos o Espírito da verdade, o Espírito glorificaria. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa tremenda. Então, eu não sei se eu entrei na minha página ou na igreja. Eu liguei aqui, eu não estou bem na minha. Depois confirma no grupo lá que eu entrei na minha, eu coloquei o post da igreja, do grupo da igreja. Mas sem mais delongas, peraí, Maria, vou botar a graça está ali, João 4, nós vamos ter um texto longo, irmãos. Primeiro dia do ano, eu sei que algumas pessoas não leram a Bíblia, não vou nem perguntar quem leu, né? Mas nós vamos ter uma história longa, porque ela precisa estar gravada na nossa mente, na nossa memória. E na medida que você achar, põe sobre os seus pés, João capítulo 4, a partir do verso 5, nós vamos ler Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. Vamos no fundo aqui, ficar um ambiente mais santo. Quem achou de amém? Amém. Vamos ler a partir do verso 5 até o verso 30. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declara: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi linda nesta noite. Deus querido, eu peço a Ti, usa a minha vida, Senhor, para falar da tua palavra. Perdoa o meu pecado pensado, os falados e os de obra, Pai. Ó Deus querido, e abre o entendimento dessas pessoas que me ouvem, Senhor, aqui presente na igreja, através das redes sociais. Abre o entendimento das mentes e dos corações, para que eles entendam a tua palavra, se arrependam e sejam salvos para a glória do teu nome. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, com você, se puder, dar um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, essa história mudou. Hoje, eu via Jesus, seus discípulos, e ele dispensa os seus discípulos para ir comprar comida na cidade, e ele se assenta perto de um poço esse, né? Usado para tirar água, para beber, para suas higienes pessoais, enfim. E era natural que essa mulher ela fosse tirar água do poço, não por volta do meio, mas pela manhã, onde o sol está mais fresco, onde a fadiga seria menor, né? Mas essa mulher, ela não tinha uma vida muito, vamos dizer assim, perfeita, segundo os nossos olhos, né? Porque perfeição, irmãos, vai depender muito da sua ótica, muito do seu jeito de ver. Tem gente que não enxerga a pessoa como uma imagem e semelhança de Deus, como nós falamos antes do Natal, ou até como uma criatura de Deus. Tá? Quando eu digo criatura de Deus, eu estou falando uma pessoa criada por Deus. Amém? Amém? As pessoas muitas vezes só enxergam as falhas, os erros, os pecados, as fraquezas. Eu acho interessante, né? A pessoa jejua 28, 29 dias por mês. Se ela deixar de jejuar um dia, ela é subjugada porque ela foi vencida pela carne. Mas peraí, ela jejuou 29 dias, mas não. Na visão daqueles que estão fora, ela só seria perfeita se ela jejuasse os 30. Pô, peraí. Eu fiz essa pergunta no encontro de casal, eu vou fazer de novo. Se você é um perfeccionista ou uma perfeccionista, eu quero dizer para você, cuidado. Porque aqueles que pensam em ser perfeccionistas, eles são tendenciosos a desfazer e a desmerecer tudo que o outro fez. Não ficou do jeito que eu quero, que eu queria, então eu não gostei. Não é assim. Olhe para os 29 dias que a pessoa se consagrou, buscou a
Deus, se santificou e foi no canal da bênção. Amém ou amém? Só que essa mulher aqui, ela era o contrário daquilo que eu estou falando. Uma mulher que não tinha uma vida muito fácil. Não. Uma mulher que viveu numa cultura radical, extremista, machista, e que tem uma forte tendência em desmerecer a mulher. Não sei se a palavra certa é misógino, se é sexista, enfim, né? Aqueles que têm aversão à mulher. Só que eu louvo a Deus pela vida e o ministério de Jesus, que Jesus veio quebrar esses paradigmas. Seja ele cultural, seja ele ocidental, seja ele oriental, Jesus veio quebrar alguns paradigmas. Porque paradigmas, irmãos, ele só serve para uma coisa: para afastar as pessoas de Deus. Quem está entendendo, diga bem. Ei, presta atenção, meus irmãos. Para alguns que leem o texto, está dizendo assim, lá no verso 6, ó. João 4, verso 6, capítulo 6. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Ei, sabe o que é que eu aprendo falando nesse versículo 6? Em Jesus não tem coincidência. Pastor, o que é uma coincidência? Aconteceu pelo mero acaso, pastor. Jesus está ali e chega a mulher. Uma das virtudes que Jesus tinha era a onisciência, era a revelação de Deus, era o plano de Deus. Vocês vão ver no discorrer da história que ele fala para os discípulos: eu tenho uma fome e uma sede. Quer fazer a vontade do Pai. Então Jesus não sentou ali sozinho. Os discípulos que estavam com ele foram para a cidade comprar comida. Com toda certeza, se um deles estivesse ali, ele seria uma barreira para Jesus falar com a Samaritana. Porque na história houve uma grande guerra. Houve uma certa feita que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, colocaram ali no templo de Dagon. O samaritano era um povo politeísta. Pastor, o que é ser politeísta? Crer em vários deuses. Então colocaram ali a arca junto com a imagem de Dagon. E no dia seguinte, quando foram abrir aquele espaço, Dagon estava caído no chão e com a cabeça cortada. Ô glória, fala comigo, ô glória. Ei, não existe outro Deus fora do Senhor. O que colocarem na presença do Senhor para tomar o lugar de Deus, Deus não vai permitir. Quem está entendendo, diga amém. Voltando, Jesus estava cansado, mas ele esperou aquela mulher no poço. Ei, presta atenção. Preste atenção. Muitas vezes nós falamos assim: quem quer aceitar Jesus? Mas na verdade, não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus quem nos aceita. Se você olhar no capítulo 15, onde tem o texto ali da figueira, 14, 15, não me lembro agora, Jesus fala que Ele tinha nos escolhido para irmos e darmos frutos. Então, na realidade, quando você está na igreja, não é você que está aceitando Jesus, mas é Jesus que está aceitando você do jeito que você é. Acorda a menina aí, por favor. Jesus, pastor. Pastora Cátia. Vem para ficar de pé. Vem para ficar de pé. Ei, preste atenção. Preste atenção. É Jesus que aceita você, da maneira que você está. E Ele vai te lapidando, Ele vai te preparando, Ele vai operando e você vai mudando. Quem está entendendo? Diga bem. Por que eu estou falando isso, irmãos?
Jesus está diante de uma mulher que havia tido 5 maridos. Quantos maridos? Nós somos ocidentais, sim ou não? A nossa cultura no Brasil ela é monogâmica. Mas por que é isso, monogâmico? O casamento, o camarada pode ter uma mulher, muito embora que no Código Civil atualmente é atualizado isso, né? Mas, para a grande maioria que é cristã, é monogâmico. O homem é casado com uma mulher. Essa mulher havia tido 5 maridos, irmãos. 5 erros nossos. 5 pecados nossos. Ele observava. Agora você imagina uma pessoa que passou por 5 famílias. Então, com toda certeza, ela era marginalizada. Ela não poderia estar pela manhã buscando água, porque naquele momento era o momento das demais mulheres estarem aqui. Sim ou não? Então ela ia quando todas haviam deixado o curso. Então ela ia no sol calcifrante, parava os afazeres da vida, cozinhar, lavar, passar, enfim, a função da mulher naquele século, né? Na cultura judaica, e ela parava tudo para ir ao meio-dia. Sabe o que eu acho interessante? Que até o momento certo, Jesus estava aguardando aquela pecadora. Irmãos, eu quero iniciar o ano de 2024 passando essa visão na sua vida. Em nome de Jesus. Nós encerramos o ano com uma visão que todos têm no coração ardendo por Cristo. Amém? E a visão de Cristo, que eu quero usar esse texto aqui, o primeiro culto de 2024 da Igreja Perseverante em Cristo, para nós quebrarmos todo e qualquer paradigma, toda e qualquer religiosidade. Sabe qual que é o lugar das pessoas aqui na igreja? Que tipo de pessoa que tem que estar na igreja? São pecadores, são prostitutas, são bêbados, são viciados, são alcoólatras, são bandidos, são pessoas que o mundo está marginalizando. Eu acho interessante aqui, interpelaram Jesus. Então, o seu mestre come e bebe com pecadores? Aí Jesus veio com uma máxima, irmão, que eu quero que ela ecoe todos os dias do ano de 2024 pela sua vida. Essa máxima, quem precisa dos médicos são os doentes, amém? Amém. Ninguém que está são, ninguém que está de forte vai procurar médico, sim ou não? E ele encerra e fala assim: eu vim salvar pecadores. Então essa é a visão da Igreja Perseverando em Cristo para o ano de 2024. Nós estamos com a mente de Cristo, nós estamos com o coração de Cristo e nós estamos estendendo as mãos para pecadores que querem ter uma mudança de vida. Quem está crendo assim, diga amém, Jesus. Ele, enfatizando, não foi uma mera coincidência. Jesus sempre esteve no controle. Ele sabia que aquela mulher estaria ali meio-dia. Ele sabia que aquela mulher era marginalizada. Ele sabia que aquela mulher sofria, irmãos. Até o ponto que quando ele pediu água, ela meio que ofendeu. Você judeu, fala comigo. Porque ela já estava com medo à flor da pele. As mulheres marginalizavam ela. Os homens da cultura judaica marginalizavam ela. Mas ela teve um encontro aqui com Cristo. O que eu quero ensinar para a igreja? Esse ano de 2024, nós vamos acolher a todas as pessoas que o Senhor quiser salvar nesse lugar. Amém? Então, se você conhece pessoas com problema, com pecado, com vícios, convide para assistir o culto nesse lugar. Esse lugar aqui vai ser um lugar de encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sabe o que eu acho tremendo? Jesus já havia marcado um pouco com aquela pecadora. Ela não
sabia, os discípulos não sabiam. Por isso que ele falou: vamos para a cidade, deixa eu aqui sozinho, eu quero você entrar ali naquele posto. Talvez eles pensaram: ele vai orar um pouquinho, ele vai refletir um pouquinho. Mas Jesus estava à espera da mulher samaritana. Amém ou não amém? Vamos para o verso 9 lá atrás, em nome de Jesus. Verso 9. A mulher samaritana me perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não dão bem com os samaritanos? Eu comecei a falar antes de ler esse versículo. Eles não se davam bem porque os samaritanos eram monoteístas. Os judeus sempre foram monoteístas. Monoteísta, teísta, Deus. Um único Deus. Já o samaritano tinha Dagon, tinha Baal, tinha entre outros aí, né, que eles criavam. E existia uma grande indiferença dos judeus para os samaritanos. E contemporaneizando esse versículo para os dias de hoje, nós temos muita diferença, até mesmo entre ministérios, igreja católica, igreja evangélica, igreja tradicional, igreja pentecostal, tem muita diferença. Eu sou do Belém, eu não vou perseverar em Cristo. Quer perseverar em Cristo? Na igreja. Eu não vou no determinado ministério porque é o ministério da porta aberta. Irmãos, a Bíblia diz assim: ninguém diz que Jesus é Senhor que não seja pelo Espírito. Então tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados. Sim ou não? Tem. Jesus quebrou aquela diferença entre samaritano e judeus. Ele pega uma mulher problemática, ele pega uma mulher que todo mundo falava dela na cidade. Mas não falava bem, falava mal. Irmãos, e todas as pessoas que teve um encontro com Cristo, presta atenção, sofreram mudanças de vida, sofreram metamorfose. Amém? Todos, sem exceção. A primeira coisa que essa mulher ela faz, quando ela tem um encontro, Jesus, eu vou ler mais à frente aqui, mas só para não atropelar, só para duas pessoas, Jesus se revelou o Messias. Primeiro para o sacerdote, um sacerdote, lá na frente, e para essa mulher samaritana. E às vezes eu fico me questionando: por que Jesus fez isso? Para uma mulher que a sociedade excluía, para uma mulher que a vida dela não era correta, não estava nos eixos, não estava no princípio ético, não estava no princípio moral. E eu lembrei de um versículo que eu falei para uma pessoa quando eu era menor: Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Então, as pessoas que o mundo, querido, não valoriza, não dá valor, não acha que vem nada, é como falaram com Jesus: vem alguma coisa boa diante de Nazaré? Vem o Cristo, vem o Salvador, vem o Filho de Deus, vem o Príncipe da Paz, vem aquele que te traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quebrou essa diferença. Irmãos, na ascensão de Jesus, houve a dispersão. Os judeus saíram de Jerusalém. E a Bíblia diz que Felipe foi a Samaria. Nós estamos falando aqui depois da ascensão de Jesus. Isso eu acredito que só foi possível porque Jesus já havia estado em Samaria. Jesus havia falado em Samaria. Jesus já havia operado milagres em Samaria. E quando Felipe chega ali, ele é ouvido. E diz a Bíblia, querido, que um grande número de pessoas eram curadas e que muitos foram expelidos demônios. Diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. O que eu quero dizer? Que todos nós somos iguais perante a Deus. Amém?
Você é uma criatura de Deus, uma criação de Deus. Deus é o seu benfeitor. Então, o pecador, não, preste atenção. Aquela mulher foi escolhida por Jesus. Jesus irá escolher muitos nesse ano de 2024, aqui no Jardim Zé, aqui no Quênia, no Luciana, aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Muitos pecadores serão escolhidos por Jesus. Isso aqui é uma profecia de olho aberto. Assim como Jesus marcou aquele tempo, estava esperando aquela mulher na beira daquele poço, o Senhor vai estar nesse lugar, esperando todo e qualquer pecador e pecadora que irá aqui para ouvir uma palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, todos nós somos iguais diante de Deus. Todos. Então, o plano da salvação, e o apóstolo Paulo ele foi enfático, né? Que a salvação é um dom de Deus. Alguém quer um pouco de água para mim, por favor? A salvação é um dom de Deus. Amém? Eu e você não podemos fazer nada para ser salvo. É Deus que vem e te salva. Oh, glória! Eu creio nessa visão, nessa mensagem da qual o Espírito de Deus está nos dando nessa noite. Que muitos pecadores serão escolhidos por Deus neste lugar. Muitos pecadores e pecadoras serão escolhidos neste lugar. O pastor, mas a pessoa pecadora ela vem cheia de espíritos maus. A mulher de 2016, bem de 16, só me engano, o Papa, ele reconheceu como evangelista uma mulher chamada Maria Madalena. Era uma pecadora que dela Jesus tirou 8 demônios, entre 7 e 8 demônios. Transformou essa mulher de uma tal forma que o maior líder da Igreja Católica recentemente reconheceu ela como evangelista. Uma mulher que ganhou muitas almas para Jesus. Então, eu quero dizer com isso, a pessoa pecadora que adentrar aqui, que estiver cheia de demônio, Deus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, Ele vai conceder libertação. Essas pessoas serão libertas, transformadas, batizadas com o Espírito Santo, e vão viver em novidade de vida. Quem quer assim, amém? Oh, aleluia! Ele pediu água, velho, e ela meio que questionou. Ele falou: olha, se você conhecesse quem está falando contigo, Deus fala pela palavra dele, sim ou não? Sim. E Jesus fala assim: olha, você me pediria água, eu lhe daria água viva. Põe o 14 para mim, por favor. E ele começa a conversar com a mulher e fala: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ei, presta atenção. Jesus ele estava falando de algo espiritual. Ele estava falando de uma água que, se você for lá no Salmo 46, você vai ver uma confirmação que diz assim: há um rio cujas correntes das águas alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Presta atenção. Aonde Deus mora aqui na terra? Fala assim: o meu Senhor. Deus ele mora dentro de você. E ele fala que ele tem um rio que alegra a cidade de Deus, as casas de Deus, que são aqueles que são aqueles que creem no Evangelho de Jesus, são aqueles que se enchem do Espírito Santo. Ei, presta atenção aqui, para vocês não ficarem sem entender a mensagem. Jesus estava ofertando para essa mulher uma comunhão com o Espírito Santo.
É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, o homem jamais ele reconhece que ele é um pecador. Então é necessário nós permitirmos que o Espírito de Deus ele nos encha de uma tal maneira que nós entendamos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nesse dia? Amém? Se o pecador crer, ele vai ser salvo. Se uma prostituta crer, ele vai ser salvo. Se um bandido, um marginal, um traficante, ele crer, ele vai ser salvo. Você sabe por quê? Fala assim, por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele vai habitar no coração daqueles que creem. Ele vai transformar ele de dentro para fora. Olha aqui, ó. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é uma linguagem metafórica. Jesus está falando aqui, o Espírito vai fazer em você uma fonte que vai jorrar de dentro para fora. Amém? Fala assim, jorrar. De dentro para fora. É desse jeito. E em quem Jesus vai fazer essa água jorrar? Fala assim, todos os pecadores e todas as pecadoras. Glória a Deus. Qual o verso 16 aí, meu Deus? Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ei, presta atenção em uma coisa aqui. Presta atenção. Jesus sabia conversar com ela. Existia uma cultura, existia não, existe até hoje. Os judeus, eles não falam com uma mulher sozinha. Só falam com a mulher se tiver o pai ou o irmão. E quando Jesus ofertou a água viva para ela, e que ela pediu, que ela se interessou, Jesus usou essa máxima aqui: vai chamar seu marido. E ela volta, a resposta dela assim: não tenho marido. Respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive, agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ei, presta atenção, irmão. Eu sei que nós temos os nossos segredos, sim ou não? Tem muita coisa própria de nós que nós não abrimos para ninguém. Tem muitas falhas de nós que nós não abrimos para ninguém. Mas por que eu estou falando nessa noite? Que o Jesus que chama, o Jesus que marca o encontro, que espera o pecador, que quer transformar a sua vida, que quer transformar a vida do pecador. Então, preste atenção. E ele vai e fala isso com a mulher. Ele demonstra ali que ele tem um conhecimento de todas as coisas. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Outra parte diz: os olhos de Deus veem os filhos de Deus. Então preste atenção.
ressurreição. Às vezes nós nos envergonhamos dos atos que nós praticamos. Nós nos envergonhamos e às vezes não temos nem coragem de falar isso para ninguém. Mas o que eu quero dizer nessa mensagem, o que Deus quer que você saiba nessa noite, Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece todas as suas falhas. Ele conhece todos os seus pecados. E Ele não está aqui nessa noite para te fazer vergonha. Jesus não foi envergonhar essa mulher, mas Jesus foi para mostrar a ela amor, misericórdia e graça. Fala comigo, amor, misericórdia e graça. Essa é a receita que Jesus escreve para você nessa noite. Amor, misericórdia e graças a Deus. É tudo isso que Ele tem para a vida do pecador, que Ele escolhe, que Ele tira da sociedade, que Ele traz para dentro da igreja, que Ele muda a mente, que Ele transforma o coração, transforma o pensamento, transforma aquela pessoa que não valia nada, aquela pessoa que era marginalizada pela sua conduta, pelas suas escolhas, e faz dela uma missionária. Louvado seja o nome de Jesus. O interessante é que ela não quis esconder. Ei, quantas vezes a gente tem que esconder as coisas? Muitas vezes Deus até levanta os seus profetas nos maus, e a gente coloca os profetas em saia justa, né? Como diz o ditado. Não, é mentira. Não, e a pessoa sabe que ela é falha, e a pessoa sabe que ela cometeu lapsos, que ela está errante, mas ela quer tentar se justificar. Ei, presta atenção. Ela foi simples, ela foi objetiva. Ela falou: não tem marido. E nessa resposta Jesus fala: você é fiel. Sabe o que eu amo, querido? Nas pessoas que Jesus toca e transforma elas de dentro para fora, é que as pessoas, elas não são julgadas por Cristo. Um dos maiores erros da igreja contemporânea, que ela tem a fama de julgar as pessoas. O apóstolo Paulo fala assim, que Deus, Ele é longânimo. Deus, Ele tem poder de fazer com que uma pessoa vá ao arrependimento do pecado, arrependimento do erro, arrependimento das escolhas erradas, e volte para a sua forma, que ela reconheça que ela precisa de Jesus, que ela precisa de uma mudança de vida, que ela precisa abrir o coração. Quem está entendendo isso também? Amém. Então, se tem algo que Jesus gosta, é a sinceridade. A sinceridade. A oração de Davi, foi aqui o Salmo 51, verso primeiro versículo, 51. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, com teu amor, com a tua grande paixão, apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Só. E o meu pecado me persegue. 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Você pensaria assim de Deus, se Deus falasse assim para você? A tua conduta te reprova, e o que você merece é ser condenado. Você teria essa visão
tem razão de condenar. Oh, aleluia! Ei, o verso 6, eu acho que é o 6, foi aí. Sei que desejas a verdade no íntimo. Essa mulher, ela levou a verdade até Jesus. Ela falou assim: não tem. Talvez Jesus já tinha mostrado para ela que era um profeta. Jesus já havia falado dos lábios que ela tinha. Ela sabia que estava diante de uma pessoa de Deus. O que você faria diante de uma pessoa de Deus? Tentaria esconder a sua vida, suas condutas e as suas escolhas erradas? E passaria um estereótipo medonho, como o pastor Silvio fala? Quando eu digo estereótipo medonho, é mostrar uma imagem que não é. Hoje nós falamos muito sobre as fake news, né? Fake news é uma imagem mentirosa. É uma imagem que não existe. Sim ou não? Então é preciso. Muitas vezes o estereótipo ele é varrido para debaixo do tapete. Mas eu quero dizer que Jesus conhece todas as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas posturas, as nossas condutas. Amém? E quero te dizer mais. Ele tem o poder de perdoar o teu pecado, a tua transgressão, a tua fraqueza, a tua carnalidade e te transformar em uma outra pessoa. Fala assim: como, pastor? Vocês estão desanimados, vocês estão no Natal ainda. Nem passado do ano novo. Fala assim: como, pastor? Preste atenção. É que você permita que a ação do Espírito Santo te mude. Como assim, pastor? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele falar na sua mente, no seu coração, pare de errar. Aplique a resiliência na sua vida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Resiliência é voltar para a forma original. Deus nos criou sem malícia. Deus nos criou sem ódio no coração, sem rancor, sem raiva, sem violência. Ele nos criou perfeito, sim ou não? Mas nós vamos emaranhando em escolhas erradas. Nós vamos construindo inimigos ao longo dos caminhos. Mas nessa noite Jesus Ele oferece essa água viva. E essa água que vai jorrar de dentro para fora. Essa água que vai te converter de dentro para fora. Essa água que vai mostrar a verdade de Deus na sua vida de dentro para fora. Amém? Uma pessoa esses dias me perguntou sobre uma questão de idolatria. E eu já havia ensinado ela que idolatria é pecado. Ela já tinha entendimento. Só que eu falei: a atitude que tem que tomar é você. Eu não vou, como pastor, vou pegar o seu colarinho, ó, faz isso que eu estou falando, longe de mim. Mas a verdade eu vou te ensinar. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. A atitude diante de Deus é você que lembra. É você que vai refazer suas escolhas erradas. É você que vai destruir o anátema. Ô pastor, o que é isso? Sim. O diabo não vem de chifre, irmão. Vem de para fora e rápido para o pneu. Ele vem bonitinho. Ele vem cheiroso. Ele vem de uma maneira que pode te atrair. Como eu falei para essa pessoa, olha, atitude sua. Se você não tomar atitude diante de Deus, e outra, quem quer agradar a Deus aqui? Diga amém. O único modo de agradar a Deus dele é obedecer. Fala comigo. O único modo de agradar a Deus
Nessa noite, qual que é o seu julgamento? Para Cristo. Ele está falando com você através dessa palavra. Ele está te convencendo que a vida errada, a vida do pecado, a vida de politeísmo, a vida de erros. Se você está ouvindo a voz de Deus, dele, a Bíblia fala assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando. Ele sempre fala. Nós que resistimos, nós que petrificamos o coração, nós que petrificamos a mente. 2024 dele é o ano da mudança, é o ano da vitória, é o ano da transformação, é o ano da salvação, em nome de Jesus. Nós precisamos escolher as coisas de Deus. Colossenses 3:1, agora que fosse batizado em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? É morrer para esse mundo, é escolher o Senhor, é escolher o reino de Deus, é escolher quem servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Havia uma grande preocupação. Qual é o local da adoração? Qual é o local da adoração? É em casa, pastor? É na igreja evangélica, é na igreja católica, é na messiânica? É onde, pastor? Qual o verso 21 atrás de mim? Jesus declarou: creia em mim. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Próximo. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Próximo. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Jesus está procurando pessoas para adorar. Jesus não está preocupado o que você é, o que você faz. Ele quer transformar a sua vida de uma maneira, querido, que você vai ser tocado por dentro, pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Eles queriam adorar no Monte Gerizim e eles falavam que era em Jerusalém. Aí Jesus fala: eles falam que é em Jerusalém porque o templo está em Jerusalém. Mas aí Jesus simplificou. Ele sabia que no ano 70, depois da sua ascensão, aquele templo iria ser destruído, como foi. Hoje, no local que é o templo lá em Jerusalém, existe apenas um muro, que hoje você pode conhecê-lo como o Muro das Lamentações. Então não tem mais o templo lá. Aí Jesus simplificou assim: ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Jesus não se preocupa com os imitadores que nós temos nesse século. Jesus não se preocupa com os demoretes, crentes demoretes. Parece crente, mas não é. Eu estou lendo um livro cujo tema dele é Dentro da Igreja, mas longe de Deus. Aí, quando eu vi esse tema, eu falei: tema provocativo, reflexivo. Mas eu posso estar na igreja e longe de Deus? Assim, sim. Grande maioria está na igreja, mas não está em Cristo. Romanos diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Põe Romanos 8:8, vê se é isso aí. Então eu preciso falar para vocês. Nós precisamos estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É pegar a lição do Cristo.
estava com a mais pecadora das pecadoras de Samaria. Pessoa que nós talvez, se chegássemos ao nosso meio, nós iríamos olhar pelo cantinho do olho assim e falar: meu Deus, que praga é essa? Porque nós julgamos, irmãos. Nós somos fadados a isso. Mas o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, a lição de Jesus, é nos ensinar. Quem quer entender? Diga amém. Nem todos estão entendendo. Tem gente que para. Então presta atenção. O Evangelho de Jesus, as lições de Jesus, é que vão nos transformar. Mas para isso eu preciso estar em Cristo. Eu não posso dividir Cristo com o mundo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que ficar focado, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar atento à voz do Espírito. Amém? Então preste atenção. O verso 1, qual que é? São dois. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ei, estar na igreja não te faz estar em Cristo Jesus. Porque só estar na igreja vai fazer de você um religioso. Vai fazer de você uma pessoa presente na igreja. Mas o que vai transformar a sua vida, olha lá, é estar em Cristo. E o que é estar em Cristo, pastor? É estar fundamentado na palavra dele, no Evangelho dele, nas lições dele, aquilo que ele veio nos ensinar, aquilo que eu estou ouvindo nessa noite, que ela entra no meu coração e ela vai me transformando de dentro para fora. Se você crê assim, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Qual o verso 23 aí? Eu li o verso 23, não é? João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão para o Espírito e em verdade. Fique de pé, para parecer que está acabando. Ponto 39. Para nós encerrarmos com chave de ouro. Preste atenção. Uma mulher que era subjugada, uma mulher que ostentava o título de pecadora. O apóstolo Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que não são loucas, aquelas que são inteligentes aos olhos do mundo, que ostentam o certificado, que ostentam a inteligência. Aí Deus pega as coisas loucas. Essa mulher era vista como uma mulher louca, uma mulher pecadora, uma mulher terrível. Mas para o Senhor Jesus, ele enxergava uma alma que precisava da salvação, que precisava da transformação, que precisava abandonar aquela vida de pecado, que muitos tentaram e não conseguiram, que só o Espírito de Deus na vida dessa pessoa transformou-la numa grande missionária. Pastor, como que você sabe disso? Olha o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Oh, aleluia! De pecadora, de uma mulher adúltera em uma missionária. E com essa palavra, ele me disse tudo o que tenho feito. Ela trouxe toda uma cidade aos pés de Jesus. Talvez aquela pessoa que muitos subjugam, muitos ignoram, muitos marginalizam, é essa pessoa que Deus pode usar para
para transformar o Jacizé, para transformar o Itaquaquecetuba, para transformar o estado de São Paulo. São essas pessoas que o mundo olha, não dá nada. Assim como lá atrás, não dá nada pela minha vida, irmãos. Olha ali um viciado, olha ali um bagunceiro, olha ali um camarada que só quer saber de salão de baile. Aí Jesus pega tudo e faz assentar com os cruzes. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho esse privilégio de pregar a palavra do nosso Senhor. Amém? Feche meus olhos. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Espírito Santo, através dessa palavra, dessas sementes semeadas em cada coração aqui presente, em cada coração que me ouviu através da live. Ah, meu Senhor da glória, é o Senhor que traz convencimento, a transformação. O operar é teu, o transformar é teu, o salvar é teu. Então eu entrego cada uma das tuas mãos e te peço, Senhor, opera pelo teu poder nessas vidas, transforma-as, ó Pai, de dentro para fora, à luz da tua palavra, à luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que essas vidas sejam alcançadas e transformadas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.